Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula, de Prática Jurídica 3 e Prática Jurídica 5, que trata, do direito empresarial, da prática do direito empresarial. Então, hoje nós continuamos com mais uma ação que envolve cheques, então a gente vai verificar as possibilidades que nós temos, de cobrar um cheque, e depois qual é a situação que se aplica para o caso do momento, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, justamente para mostrar quais são as possibilidades e o caso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, é uma ação de cobrança, de cheque prescrito. Daí nós temos o caso aqui para vocês. É um caso de uma empresa que recebeu 3 cheques, cada cheque, no valor de 6 mil, que totaliza 18 mil, tá? As datas dos cheques são de 30 de outubro de 2018, 30 de novembro de 2018 e 29 de dezembro de 2018. O setor, financeiro fez todas as tentativas por telefone, por e-mail, enviou correspondência de forma administrativa e não conseguiu cobrar com êxito, tá? O sócio Jonas lhe questiona se pode ainda fazer algo do ponto de vista jurídico, tá? Então, jurídico, tá faltando aqui. A empresa, ela está inscrita no Simples Nacional. É bem importante essa informação, a empresa, ela está inscrita no Simples Nacional, porque daí ela tem, na condição de pessoa jurídica, alguns benefícios. Entre um dos benefícios está o quê, gente? A possibilidade de propor ação no Juizado Especial Cível. Antes da gente analisar o caso, o que a gente pode fazer, eu quero explicar para vocês as possibilidades que a gente tem de cobrança de cheque. O cheque, ele prescreve em 6 meses. Se ele prescreve em 6 meses, a gente tem até os 6 meses um título executivo. Daí a gente pode fazer por meio de ação de execução, fundamentada no artigo 784, inciso 1º do CPC. Então, o cheque não prescrito, ele é um título executivo. Após os 6 meses e até 2 anos, nós temos uma outra possibilidade, que é a ação de cobrança por enriquecimento ilícito, tá? Ou melhor, é a ação de enriquecimento ilícito, fundamentada no artigo 61 da Lei 7.357, tá? Então, a gente tem essa segunda possibilidade, quando, depois que passam os 6 meses e até os 2 anos. E considerando que já se passaram 2018, 2019, 2020, nós estamos em 2021, então já se passaram quase 3 anos. Qual é a possibilidade que a gente tem de cobrança desse cheque? É ação de cobrança ou ação monitória? Qual é a diferença da gente fazer uma ação de cobrança pelo Juizado Especial Cível? A empresa não vai precisar pagar custas, tá? Do contrário, ela teria que pagar custas se fosse fazer uma ação monitória, porque normalmente as empresas não têm o benefício da gratuidade judiciária. No Juizado Especial Cível, elas têm. Então, por isso que o nosso caso, que vocês vão trabalhar hoje, é possível ser feito no Juizado Especial Cível, tá? Uma vez que a empresa, ela está inscrita no Simples Nacional, tá? E por isso que eu passo agora a apresentar para vocês o que vocês devem desenvolver. Qual é o primeiro ponto? É o endereçamento. O endereçamento, vocês precisam ver a questão da competência. Quem é o juízo competente? É o juízo do endereço do réu, Então, o réu, vocês precisam verificar ali a cidade, e verificando a cidade é naquela comarca, tá? Na questão da qualificação, a gente trabalha aqui muito parecido com a prova da ordem, a segunda fase. Então, nós não temos todas as informações. Por exemplo, eu tenho o nome da empresa,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, qual é o CNPJ? Tá? Nós não temos informação, então você escreve somente inscrita no CNPJ, neste ato representada pelo seu sócio, o nome do sócio, a qualificação do sócio, nós não temos as informações, daí você vai colocar lá brasileiro, estado civil, empresário, né? Até a gente pode colocar se ele é o sócio, ele é empresário, daí tem a informação, mas depois, inscrito no CPF, a gente não tem a informação, nós não temos a informação de endereço eletrônico, tá? E também a gente só tem o nome da cidade, mas com endereço profissional, na rua, você dá a informação, não tem o nome da rua, na cidade e daí a cidade vocês têm, tá? A mesma situação, vocês vão fazer a qualificação para o réu. Vocês não têm todas as informações, vocês apenas vão descrever a qualificação como se ela fosse feita, mas falta o complemento. Qual é o que é o complemento? Por exemplo, o número do CNPJ, a gente não tem, então, pessoa jurídica ou pessoa física, né, inscrita no CPF ou no CNPJ, e você não precisa mais colocar, né, o número, você apenas coloca rua, CPF, CNPJ, ok, e segue o texto. Depois você vai fazer a descrição dos fatos, os fatos você vai tirar do caso, e o primeiro ponto que você vai trabalhar vai ser da competência do JEC para tratar a lide, né, em questão, tá? E o fundamento está lá no artigo 74 da Lei Complementar 123 de 2006. Depois, é importante você apontar, né, que o prazo de prescrição para esse tipo de ação é de 5 anos, então não, a situação ainda não está prescrita, né? É importante vocês apontar isso, tá? Na sequência, vocês vão falar do inadimplemento da obrigação e do direito, no caso do credor, tá? E do direito, né? Do credor, vocês vão falar quais são os artigos que vocês vão utilizar. O artigo 389, né, do Código de Processo Civil, do Código Civil, melhor, né, não do Código de Processo Civil, é o Código Civil, o artigo 397 e o 404, são bem importantes, vamos falar do inadimplemento e do direito do credor, né, e quais são as questões que estão envolvidas aqui na situação. É importante tratar também do artigo 884, também do Código Civil, do enriquecimento sem causa, né, porque a pessoa, ela assumiu uma obrigação, ela recebeu um produto, mas não fez o pagamento, não previsionou os valores, né, na sua conta. Então, é bem importante vocês apontarem a questão do enriquecimento sem causa. E, por fim, vocês vão apresentar os pedidos. Quais são os pedidos que vocês devem fazer? Tá? A citação do réu nos termos do artigo 18 da Lei 9.099, é bem importante apontar o artigo também. No juizado, a gente sempre tem a audiência de conciliação, né, no juizado especial civil, então é importante vocês apontar. Vocês devem fazer o pedido da total procedência, né, para que o réu seja condenado a pagar o valor, né, da dívida atualizada, e ali está a forma como vocês vão atualizar os valores, juro de 1%, atualização pelo IGPM, vocês podem acrescer também honorários de 10%, tá? Um último pedido também sobre a questão das provas que serão produzidas, tá? E também aqui um pedido, né, da condenação do réu ali junto do pedido, né? É importante que ele seja condenado ao pagamento, né? No juizado especial, ele somente é condenado a honorários se for para, né, o tribunal e for improcedente para o réu, tá? E daí aqui, por último, o valor da causa, tá? Daí depois vocês vão colocar nesses termos, pede deferimento, vão colocar a data
e além de colocar a data, o nome de vocês, tá? Então, na realidade, este é o nosso caso que a gente tem para trabalhar hoje. Eu acredito que está um caso muito próximo e parecido com o da semana passada. A única situação diferente aqui, né, que é o cheque, embora muitos de vocês ainda imaginam que o cheque não esteja circulando, ele continua circulando, né, ele é uma cártula, ele é um título executivo, quando não pago, tá? Então, por isso que nós temos essas possibilidades. Considerando o caso aqui, que o cheque ele já está prescrito para as duas situações anteriores, nós vamos para a terceira opção. Por que a gente optou por ação de cobrança no juizado especial? Para o não pagamento das custas e as demais situações que envolvem a cobrança de custas, né, no processo de conhecimento na vara comum, tá, gente? Então, essa era a situação para hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, podem me escrever, podem contatar, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Eu vou parar aqui, tá? Então, este era o caso. Então, é uma ação de cobrança de cheque e nós continuamos fazendo esses tipos de ações que envolvem o direito organizacional, né, o direito empresarial, tá, gente? Então, eu desejo para todos uma ótima peça e até a próxima aula, o próximo encontro.